Ei, eu sou a Mari Fernandes e hoje a gente vai falar sobre as cores de Divertidamente. Eu prometi para as pessoas que leem o blog, para os leitores do Modo Meu, que eu ia fazer um post falando sobre cores. Por quê? Lá no blog a gente tem a categoria design, onde a gente fala sobre ilustração, sobre design gráfico, design de interiores, e tudo isso precisa de cores. Eu gosto de falar muito de cores em ambientes, em artes, em coisas assim, e surge aquela dúvida, como eu vou relacionar e deixar aquelas cores todas bonitinhas? Assistindo Divertidamente, eu vi que, era uma forma legal de explicar pra vocês. Afinal, o 513 Design, ele não é só pra galera do design, e sim pra quem não sabe o que é, quem quer conhecer e quem quer só usar algumas técnicas de design na vida normal. Então eu vou explicar de forma simples pra vocês entenderem e serem mais felizes nas cores de casa, de arte, de blog, e assim vai. Em primeiro, eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que é cor e dar uma pequena introdução para vocês terem uma noção de como usar. Eu não vou falar de Divertidamente exatamente agora, eu vou deixar um pouco mais pro final pra, vai ser mais um exemplo de tudo que eu vou explicar. Mas eu espero, não vou tentar usar palavras muito difíceis, eu espero que vocês que não pretendem ser designers, mas, tô querendo fazer um site, tô querendo fazer a minha marca, tô conversando com um designer e não faço ideia de que cores usar, quero usar cores super uma diferente da outra, eu não sei se relacionam muito bem, o design tá dizendo que não. Então, vamos ver por que é que serve e que não serve determinada cor. Pense assim, se eu entender é porque tá certo. Exatamente. Se o Diego entender, é porque qualquer pessoa pode entender. Pois é. Bem, vamos lá. O que é cor? É a primeira coisa que eu tenho que te explicar. A cor é uma informação visual, que ela é causada por estímulos físicos, que ela vai, o teu olho vai bater, codificar e entregar para o teu cérebro o que é aquele estímulo. Então, a cor nada mais é do que uma sensação. Muitos de vocês devem estar pensando, a cor é aquela tinta que eu uso e tal. Na verdade, a cor é luz. Não existe cor tinta. A gente usa cor pigmento, que é exatamente a tinta de parede, a tinta de impressora e tal. Mas, em primeiro, a gente tem que ver a cor como luz. Porque se não tiver luz no ambiente, você não vai enxergar cor nenhuma, não importa a tinta da parede que esteja. Se meu quarto estiver escuro, você não vai saber que essa parede aqui atrás é cinza ou que essas almofadas aqui são coloridinhas. Ai, droga. Agora eu tirei do lugar certo. Bem, vamos diferenciar a cor pigmento para a cor luz. A cor luz, a gente identifica quando vai fazer alguma peça gráfica, alguma coisa assim, como RGB, e a cor pigmento como CMYK. Então, quando você tá lá no Photoshop, você que tá tentando mexer, e vai salvar, e tem lá um negocinho... No Photoshop não faz isso, você tem que selecionar antes. Pronto, quando você vai selecionar antes e tem lá RGB ou CMYK, é o tipo de cor que vai usar. Por exemplo, a cor luz você pode usar uma diversidade do tamanho dos zilhões de cores do mundo. O CMYK já não, ele tem algumas limitações. E é isso que você tem que entender um pouco mais. Quando você vê na tela e você vê no impresso, o impresso às vezes é um pouco mais escuro. Por quê? Porque talvez a pessoa tenha feito com o RGB e imprimiu em CMYK e o CMYK tem menos cores do que o RGB, ou pelo simples fato da impressão mesmo, que não pegou legal. Nunca vai sair 100% do que tá na tela. Então você só tem que ter uma... Como é que eu falo isso, Diego? Tem um discernimento? Não vai reclamar, não tá igual aqui. Na verdade, os monitores, eles não pegam as cores todas perfeitinhas. Um monitor que chega próximo a isso é zilhões e zilhões de reais.
Então, vamos diferenciar o que diabo é RGB e o que diabo é CMYK. RGB é quando a gente usa a cor luz. Então, é quando a gente vai fazer alguns trabalhos para internet, para TV, para coisas que não sejam impressas, sejam visualizadas principalmente em coisas eletrônicas. Então, no seu celular, as cores são RGB. No seu computador, as cores são RGBs. No impresso que tu tá pegando, num bannerzinho, no livro, é CMYK. Aquele banner chato que tu recebe em toda esquina. Aquilo ali é CMYK. RGB tá nas telas. CMYK tá no impresso, no bonitinho. Ou seja, você vê mais RGB do que CMYK, né? Agora a nossa vida a gente vê mais RGB. Antigamente era mais CMYK, né? E eu olhando pra ti no lugar de olhar pra câmera. Porque a câmera tá em cima, ficar assim, ó. Ei. RGB nada mais é do que R, red, G, green e B de blue. São as cores padrões. Red, vermelho, green, verde, blue, azul. Porque vai que tem gente que não sabe, né? Né? Enfim. Sei lá. Você não aprendeu inglês na primeira série. Vai que, né? Enfim, são essas três cores e a gente diz que a cor luz, isso você aprendeu no seu segundo ou terceiro ano de física. Foi na época que eu comecei a gostar de física. A gente fala de subtrativos e de aditivos. Porque no RGB, na cor luz, que é o que a gente tem que considerar, quando a gente diz aditivo, é que quando todas as cores se juntam e formam branco. Tá vendo como é estranho? Porque normalmente quando você junta todas as cores de tinta, ela forma preto ou então uma cor parecida com uma cor louca aí. Uma cor feia, um cinza nojento. Já no RGB não, ele forma branco. E quando você tira todas essas cores, ele vai pro preto. É diferente da cor do CMYK, quando você junta todas as cores vai pro preto, e quando você tira todas as cores, vai pro branco. Um é tipo o contrário do outro. Exatamente. O CMYK, o que significa CMYK? Ciano, pra você que não sabe, ciano é azul, é mais difícil. É cor de designer. Quando você diz, olha, fulano está com a cor CMYK, ninguém usa isso, mas é azul. M, magento. Magento é um rosa. É tipo o rosa da matriz que vai usar. Não é vermelho, é um rosa. Rosa, assim, ai meu olho. Mas é muito legal e tem muita gente que adora. O Y, amarelo. Yellow, amarelo. E o K, black. É porque o pessoal é assim, mas o K é black. Tá. O K é usado como black. Então são essas três cores padrões. Se você for na sua impressora normal de casa, você vai ver isso. Você vai ver lá escrito CMYK. E você vai ver essas cores uma enfileirada na outra. Aí você vai saber qual é o ciano e qual é o magento. Se você for no seu programa normal, no Photoshop normal, e lá nas coresinhas você colocar 0 em tudo e 100% do C, você vai ver qual é a cor do CMYK. 100% do Mzinho, qual é a cor do magento. 100% do amarelinho, qual é a cor do amarelo, e assim vai com todas as cores. Mas por que eu tô explicando isso, Diego? Porque você gosta de cores. Porque eu adoro cores. Não, mas é pra você entender que quando sai uma cor, determinada cor no teu impresso, é a mistura dessas cores. É por isso que quando o cliente chega pra mim e diz, olha, mas eu quero um dourado. Filho, não sai dourado daí. Não sai, não adianta. O dourado, ele sai de outras técnicas, de outras cores. Aí você tá me perguntando, mas e o Pantone? O Pantone não são cores, aquelas cores normais e humanas que a gente usa. O Pantone são cores completamente diferentes que você compra à parte. Quer dizer que Pantone é coisa de outro mundo, É coisa de gente rica. De outro planeta. Se você usar Pantone nas suas coisas, na sua arte, em tudo tal, você é rico. Porque Pantone são cores que a gente compra à parte. Por exemplo, não existe cor branca. O branco, quando tu usar, vai ser o branco do papel. Se o teu papel for azul, o branco vai ser azul. Se o teu papel for reciclado, vai ter a cor do reciclado. Pensar, né? Não existe a cor branca na impressão. Mas, porém, contudo, entretanto, eu quero um papel super preto e bonito e charmoso e quero que tenha letras brancas. Você pode pedir para que seja impresso em Pantone, o que é mais caro, o que é mais charmoso, o que é mais bonito, o que os design pira. Mas é mais difícil. Falta dinheiro. Exatamente. E não é feito em todo tipo de impressão. A impressão de gráfica rápida, que é a digital, não, meu amor. Não existe isso. É uma impressão
são usadas em gráficas offset, que são aquelas gráficas que fazem em grandes quantidades. Se você quiser um papel feito em Pantone, você pode até fazer, pagando R$1 bilhão pra gráfica, e a gráfica ainda vai pensar se vai aceitar. Então, vamos falar de esquemas cromáticos, que é, voltando a todo o assunto, que é o que é mais importante. É importante pra tudo, Diego. Tudo que você vai fazer. Estilista usa esquema cromático. Eu pensei que ele só fazia pra cortar as roupas. Não. Na verdade, principalmente se você vai fazer uma combinação de roupas, para ficar mais bonito visualmente, se você usar um esquema cromático, vai ser legal. Arquiteto usa esquema cromático, cicraninho usa esquema cromático. O esquema cromático é aquela coisa que orna, que não dói no teu olho. Você não vai usar cores que não tem nada a ver uma com a outra e não vai pirar e ter um treco, entendeu? O primeiro esquema cromático que eu tenho para falar para vocês é o monocromático, que é o mais fácil do mundo, que é a mesma família de cores com uma pequena diferença, tipo azul claro, azul médio, azul escuro e assim vai mudando. Aí não tem aquele tal de azul de metileno não, né? Não tem isso. Não tem vermelho capitu, não tem essas coisas não. Mas, enfim, admiro super quem faz os nomes desses esmaltes. Queria muito. Não é? Seria o trabalho mais divertido da minha vida. Mas, enfim, todo mundo quer, né? O monocromático são essas variações da mesma família. Então, vamos dizer que seja do azul, de um determinado ponto de azul até o preto, ou então do azul até o branco. Entendeu? Esse negócio assim, esse degradê. Pronto. O monocromático é um degradê da cor que você tá usando até o branco ou até o preto. Monocromático. Entendeu? Senhora. O que isso causa? O monocromático, ele pode ser usado, ele pode ser visto como entediante. E é isso que eu vou começar a falar dos personagens de Divertidamente, porque alguns personagens são monocromáticos. E ele também pode ser visto como elegante. Porque em algumas peças a gente quer usar a textura como principal daquela peça ali. Então você consegue ver melhor se a coisa for monocromática do que se for um emaranhado de coloridos. Entendeu? O personagem monocromático de Divertidamente é a Tristeza. Mas ela é monocromática, a bichinha. Se você... Chora não, hein? É a que eu mais adoro. Então não fale mal dela. Eu ficava com raiva assistindo o filme com as crianças do lado. Por que ele fez isso pra ela? Ela é ruim. Não, ela não é ruim. Ela é mal compreendida. A Tristeza, ela é monocromática justamente por esse ar de monotonia que causa em coisas monocromáticas. É difícil de usar. Ou aquela coisa é super, hiper, mega elegante, charmosa e ai meu Deus, cores pretas e cinzas e ou ela é entediante. Então, por isso que a Tristeza é monocromática. Aí, ainda vou falar das cores usadas nela. Fique calmo. Tem também os sistemas analógicos, que são as cores vizinhas. Eu vou colocar aqui, por aqui, um círculo cromático, como ele é e como a gente vê, todo bonitinho. E vão ter vários quadradinhos com cores, todas bonitinhas, por aqui. E as cores vizinhas, elas são analógicas. São as cores mais próximas, as que não vão brigar tanto. Por exemplo, o azul esverdeado e o verde. Se você usar esse tipo de cor, vai ser um degradê assim, mais calmo. Não vai brigar e bater assim na sua cara e você vai ficar, ai meu Deus, muitas cores. Entendeu? É uma coisa mais, calmo, harmoniosa e tal. Muitas artes são usadas assim. Mas existem uns esquemas complementares que são vários. E sempre foi os que eu tive mais dificuldade de aprender cada nome, cada bonitinho e tal, porque é a diferença de cada um. Mas sabe quando você vê um determinado livro que tem uma capa azul, aí tem um negocinho desse tamanho que é vermelho? É basicamente o esquema complementar. Ele faz isso, ele dá aquela atenção para uma cor. O complementar direto são as cores contrárias umas a outras no ciclo cromático. Por exemplo, tem uma cor aqui e tem outra cor aqui. São complementares diretas. Por exemplo, vamos pensar no vermelho e no verde.
eles fazem uma linha reta, então elas são complementares diretas. Onde isso é usado? O melhor exemplo de todos é o filme Amélie Poulain, que ele é todo no esquema de cores esverdeadas e avermelhadas. Então, aquilo ali, o diretor de arte que pensou naquilo ali e o diretor de fotografia, porque os dois trabalham juntos, eles pensaram em cores complementares diretas. Entendeu? São cores complementares diretas. São sempre aquelas cores que vão ser muito diferentes. Tipo, o vermelho e o verde, você lembra muito Natal, né? Mas tem outros exemplos. Por exemplo, o vermelho e o azul, que eu falei pra vocês. O amarelo e o roxo. E assim vai. São cores que combinam, mas que trazem aquele choque uma com a outra. Assim, elas chamam atenção separadamente. E quando elas estão juntas, elas dão aquela brigada que fica interessante visualmente. Tem também o esquema complementar diático, que eu sempre tenho um treco para conseguir lembrar disso. Isso Que são as física. cores. É física. De certa forma é física. Exatamente. No final você vai perceber que você não precisa saber de todos esses nomes e tal, se você não for designer. Se você for designer também não precisa saber 100%, mas dá pra conseguir conciliar, dá pra ter uma noção depois que você aprende. Dá pra viver sem isso, né? Exatamente. Enfim, as cores diáticas, elas são... Olha a complexidade da coisa. Elas são as cores análogas às cores... A cor direta. Entendeu? Só que não, né? Quando você tem a cor direta no ciclo cromático, as análogas são as três que estão aqui. Você tira a direta e são essas, entendeu? E o meu detrimento. É tipo, direta, só que você não pega a direta, você pega as duas do lado. Entendeu? Direta, as duas do lado. Vamos dizer direta, que a gente entendeu. As duas do lado. É chatinho, é complicado, mas se você parar pra pensar nisso quando você for pintar uma parede e colocar coisas na decoração da casa, ou então quando você for usar uma roupa, já se você se importar com isso, é legal. Fica mais bonito visualmente. As pessoas vão te elogiar mais, pra ter certeza. Agora faz sentido. Tem também um esquema complementar triádico, que eles são cores equidistantes. Ixi, aí tá na matemática pura agora. São cores equidistantes da sua complementar direta. Ixi. Cara, meu Deus, quando eu lia isso, era muito complicado. Vamos dizer que o teu ciclo tenha 12 cores. Espaça 3 de cada uma. Entendeu? Tem uma aqui, 3. Uma aqui, 3. Uma aqui, 3. São 3 cores. Entendeu? Entendeu? São 3 cores. A gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui a imagenzinha e vocês entendem um pouco melhor. O sistema tetrádico é a mesma coisa do triádico, só que com 4 cores. Vai espaçando e tem as 4 cores. E ele forma um X. Aí, X no seu coração. Um X no seu coração. Mas também ele pode ser considerado como 2 pares de cores complementares diretas. Direto assim. X! Mas do que isso vai mudar a minha vida? Do que isso vai melhorar? As coisas vão ficar muito mais harmoniosas e tal. E eu vejo muito que na internet, principalmente na internet, você quer fazer um blog, você acaba caindo na mesmice das outras pessoas. Tem muito blogs rosas e azuis, e os florais estão andando e circulando por aí, assim, feito loucos. E acaba sendo chato, porque parece ser tudo a mesma coisa, parece ser tudo as mesmas cores. E é legal fazer umas coisas diferentes. E quando você entende um pouco de cor e quando você sabe ver um pouco das cores, ajuda muito. Ajuda muito, 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 muito. Vale também explicar sobre cores quentes e cores frias. Cores quentes, a gente vê muito isso em relação a clima também. Que as cores quentes, elas são verão, amarelo, vermelho, laranja. E as cores frias são azuis, o roxo pode ser considerado, o verde também e tal. Tudo depende, sabe? Quando você junta uma com a outra,
a sensação muda completamente. Mas se você usar só cores frias, vai dar aquela sensação de frio. Só cores quentes vai dar aquela sensação de coisas mais agitadas. Então é preciso tomar cuidado nessa harmonia das duas cores. E agora eu vou explicar por que cada personagem de Divertidamente tem aquela determinada cor.